Já vão pegando a calculadora de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Essa aula está sendo gravada a partir de agora. Boa tarde, eu sou Damiana Silva. E estamos aí na disciplina de movimentos e mecânica clássica, né? Vamos aí, para a gente começar a esquentar, fazer um rápido resumo do que já viemos. E daquilo que já foi dado como conteúdo na live passada e daqueles pequenos vídeos que estão lá na plataforma, tá? Se você não viu os vídeos lá, fica facilitado com esse resumo que eu vou fazer aqui. Então, já falamos o porquê de estudar um pouquinho de física, né, dentro da formação de vocês em química, visto que a mecânica é a ciência ou a parte da física que estuda o movimento. Então, veja, se estuda o movimento, nos interessa, né? Porque nós sabemos que a matéria não é estática, sendo a química a ciência que estuda a matéria, estudar o movimento é interessante para mim, porque eu sei que os componentes, né, os constituintes da matéria não são estáticos. A matéria é dinâmica, os prótons, os elétrons, os nêutrons, as forças de ligação, tudo isso é movimento, tudo isso é dinâmico. Então é interessante que nós entendamos a base do movimento, como isso funciona, para que a gente também seja um químico eficiente. Então veja aí, né, um automóvel que descreve um movimento uniforme, tá? Numa velocidade de 20 metros por segundo, ao longo de uma linha de tempo, tá? Esse tempo também expresso em segundos. Nesse caso aí, temos um movimento uniforme, ou seja, a velocidade é constante, é sempre o mesmo valor. Veja que o intervalo de tempo tem também uma relação, né? Eu estou variando aí de 20 em 20 segundos, tá? Então, o sentido do movimento, né, todas as grandezas envolvidas, todos os conceitos envolvidos, é o que trata a mecânica. Vamos começar lá na base, para a gente chegar nos conceitos de velocidade e para a gente finalizar com as leis de Newton. Então, veja aí. Falando de grandezas, né? Falamos que a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, um conceito mais simplificado, né? E dividimos essas grandezas em grandezas escalares e grandezas vetoriais. A diferença é que a grandeza vetorial, eu preciso falar do sentido, da direção. Se a grandeza é escalar, eu não preciso. Se eu falar para vocês que eu peso 100 quilos, eu não preciso falar peso 100 quilos para a direita, para cima, para baixo, não. Massa é uma grandeza escalar. Se eu falo para vocês que eu vou descrever um movimento numa velocidade x, aí sim me importa a direção, se eu estou indo de leste para oeste, do ponto A para o ponto B, certo? Se eu falo que eu quero exercer uma força, geralmente essa força é com relação à gravidade, ela é para baixo, né? O torque, a torção, a tração é em função de uma corda, de alguma coisa mecânica, então eu preciso do sentido também. Então, a diferença entre grandezas escalares e vetoriais é que as grandezas vetoriais eu preciso entender o conceito de vetor, que está intrinsecamente dependente do sentido. Falamos das grandezas mães, né, aquelas que dão origem às outras, que dão derivações às outras. Falamos do Sistema Internacional de Medidas, que nos dá as convenções e nos dá a segurança científica de falar que 1 metro é 1 metro em qualquer lugar do mundo, tá? Então, falamos também das unidades e das maneiras de representar essas unidades. Lembram? Falamos das derivações, falamos das potências de 10, ou as maneiras de representar essas derivações, no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Falamos desses prefixos, lembra? Micro, quilo, litro, mili, giga, tera, né? Falamos também, eu particularmente, da minha urgência e da minha
demanda de conversão de unidades, né? Fizemos vários exercícios de conversão de unidades. Por quê? É uma demanda do meu trabalho, né? Mol por litro, miligrama por litro, microlitro por grama, quilograma por quilo. Então, essa terminologia é interessante que vocês saibam como transformar de uma unidade para outra. E isso está muito relacionado com esses prefixos aí, tá? Então, nós já começamos a fazer exercícios dessa parte, eu acho que não ficou dúvida, mas se permanecer alguma dúvida, a gente resolve agora. Falamos também das notações científicas, né, que surgiu da necessidade de representar números muito grandes ou muito pequenos, como aí no exemplo, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zeros. E eu preciso escrever isso de outra forma. Então, se eu levar a vírgula para cá, eu chego em 14. Então, esse número é 1,2 vezes 10 a menos 14, né? Um expoente negativo me dá um número muito pequeno. E, em contrapartida, se eu tenho uma potência de 10 com um expoente positivo, eu tenho um número muito grande. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 1,5 vezes 10 a décima. Então, um número com expoente negativo, aliás, positivo, isso é um número muito grande. Eu fiz aqui. Eita, eita. Só um minutinho, acho que eu apertei alguma coisa aqui. Pronto. Vou voltar, né? Então, se a potência é de 10 numa base positiva, um número muito grande. Se eu tenho uma potência com expoente negativo, o número é muito pequeno. E essa notação científica facilita a minha vida, inclusive quando eu vou fazer a conversão de unidades. Então, enfatizei para vocês a necessidade de entender aqueles prefixos, falar de milimol, de micromol, de quilograma, de miligrama, de decigrama, de decâmetro, de hectômetro, de decímetro, enfim. Não importa se eu estou falando de volume, se eu estou falando de tempo, porque eu tenho milissegundo, nanosegundo. Interessante que vocês se familiarizem com esses prefixos e sufixos na hora de converter as unidades. Isso tudo a gente já viu, tá? Estou só revisando. E aí nós fizemos alguns exercícios, tá? Para falar das unidades mães, para falar do sistema internacional, fizemos todos esses exercícios, tá? Bem pausadamente, para que vocês entendessem. Inclusive, quero agradecer aqui uma aluna que apontou um erro meu nesse exercício, tá? Eu resolvi de maneira errada. Acho que já até postei o vídeo lá, mas se não postei, fica aqui a minha correção, tá bom? Nesse caso, para transformar 216 quilômetros por hora em metro por segundo, o correto é dividir por 3,6, tá? Então, a resposta correta aqui é letra C e não letra B, como eu havia dito, tá, pessoal? Fica aí a minha correção. E meu agradecimento para a aluna, esqueci o nome dela, mas eu acho que eu postei lá no vídeo, certo? Então, esses 4 exercícios nós já fizemos, falando dessa importância de conversão de unidade, de notação científica, do uso de prefixos, de sufixos, do entendimento das grandezas. Tudo isso nós já
já está bem desenhado, nós já falamos e ficou tudo certo. Bom, agora, falar deste exercício também muito importante dos algarismos significativos, né? Não interessa se é uma potência de 10, se é um número grande, se é um número pequeno. Existem regras claras que estão lá na apostila, falamos de todas elas, e fizemos esse exercício aqui para vocês determinarem o número de algarismos significativos nas medidas. E iniciei falando dos erros. Por que eu preciso entender qual algarismo é significativo ou não na medida? Justamente por conta do erro, né? Quando eu faço uma medida, eu tenho algarismos certos e eu tenho algarismos duvidosos. Então, algarismo significativo é aquele que é certo, aquele que não há dúvida, tá? O erro é a diferença entre a medida verdadeira e a medida falsa. Claro, pessoal, que toda medida é passível de erro. Eu, como pessoa humana, mesmo como analista, como químico, eu posso errar, tá? Mas nós precisamos entender como minimizar os erros. E para isso, eu preciso do conceito de erro. Então, erro é a diferença entre o valor verdadeiro, que é o valor real, e o valor medido, tá? Se o valor medido for igual ao valor real, o erro é zero, isso é a medida perfeita. Já te adianto que medida perfeita não existe, tá? Mas eu posso, ao longo da minha pesquisa, ao longo do meu levantamento de dados, minimizar esses erros. Como que eu faço isso? Entendendo quais são os tipos de erro, tá? Então, vamos lá. Essa figura importante é básica e cai muito em concurso. Eu mesmo já fiz uns 2 concursos com variações dessa figura, tá? É aqui que eu vou entender o que é o erro, no conceito de precisão e exatidão, tá? Então, vamos lá, vamos entender. Nessa primeira amostragem aqui, tá? Lembrem que quando eu estou praticando tiro ao alvo, o meu objetivo é sempre o centro do alvo, tá? Então, nessa primeira amostragem, nessa primeira figura aí, o que acontece? Eu tive vários tiros na mesma região. Entretanto, não foi no alvo, no centro do alvo. Então, essa primeira amostragem, ela teve alta precisão, porque eu tive repetição dos tiros nessa região, porém, eu tenho baixa exatidão. Os tiros não pegaram no centro do alvo, certo? Então, a primeira amostragem, ela é precisa, mas ela não é exata. Já na segunda amostragem, mesma coisa. Meu objetivo é o centro, tá? Eu tive várias tentativas em pontos diferentes, tá? Então, eu não fui precisa e tampouco fui exata, porque eu também não acertei o centro. Então, a segunda amostragem, eu tenho baixa precisão e baixa exatidão. E a situação ideal, aquela que nós queremos alcançar, é essa terceira, onde eu tenho repetição de tentativas muito próximas ao objetivo, que é o centro do alvo. Então, essa terceira amostragem, eu tenho alta precisão e alta exatidão. Então, ficou fácil agora para que eu possa entender. Por quê? Porque precisão é repetição, tá? Então, se eu subo na balança e a minha medida é 45 quilos, subo de novo, 45 quilos, subo de novo, 45 quilos. Eu estou sendo precisa. Entretanto, a mulher do meu tamanho não pesa 45 quilos. Eu peso 80 quilos. Então, eu estou sendo preciso, ou seja, estou repetindo sempre aquele valor, mas eu não estou sendo exata, porque a minha massa não é 45 quilos, tá? Então, medidas precisas são medidas repetidas. Eu consigo repetir o valor, então eu estou sendo preciso. Agora, medidas exatas é a repetição também.
só que do valor verdadeiro. Então, eu subo na balança inúmeras vezes, e na inúmeras vezes dá 80 quilos, que é meu peso real. Então, eu estou sendo preciso e exato. Tá, pessoal? O ideal, então, é que nós tenhamos essa terceira amostragem aqui. Que sejamos sempre precisos, que possamos fazer medidas e repetidas vezes encontremos o valor e repetidas vezes esse valor seja o valor mais próximo do real. Ah, professora, eu não sei qual é o valor real. Se você não sabe, existe uma coisa chamada literatura, material de referência. Procure nesse material de referência que provavelmente você vai ter um valor esperado, tá? Se a sua pesquisa for realmente inédita, você não precisa se preocupar com precisão e exatidão, porque não vai estar descrito na literatura qual é o valor esperado, tá certo? Então, erro é a diferença entre o valor real e o valor medido. E precisão e exatidão são conceitos que te auxiliam metodicamente, diariamente, a minimizar os erros. Dúvida aqui, pessoal? Ótimo. Claro que quando eu vou falar de erro, eu preciso desses três conceitos que estão aqui embaixo. Ó. Método, instrumento de medida e instrumentador. Dependendo do método utilizado, eu tenho mais precisão, mais exatidão, mais erro, menos erro. Vou te dar um exemplo. Tem muitas maneiras de fazer análise de solos, né? Eu posso fazer uma análise de solos por titulação, tá? Usando uma bureta, usando o Erlenmeyer, e observando uma mudança de cor. Veja, se a minha análise depende de observar uma mudança de cor, essa nuance de cor depende do analista, não depende? Vai que a cor que eu espero é azul. Que é azul para mim, às vezes é verde para você. Então, a metodologia influencia muito no erro, tá? Claro que eu posso fazer análise de solos titulando, mas existem equipamentos mais modernos. Posso fazer por ICP, eu posso fazer até por cromatografia, onde eu tenho equipamentos mais sensíveis que o meu próprio olho, entende? Então, a metodologia, o método, é uma das ferramentas que você usa para minimizar o erro, tá? Muitas vezes eu não posso variar o método, eu trabalho com as condições que eu tenho. E aí, dentro do método, eu procuro também minimizar os erros, tá certo? Outra coisa, instrumento de medida, como eu falei, faz parte do método, né? Se eu tiver um cromatógrafo de ponta, eu vou ter muito menos erros. Na verdade, pessoal, o erro, ele tem que estar especificado no equipamento, tá? Até balança tem um erro, certo? Tem uma massa máxima que você pode medir, tem uma massa mínima, então todo instrumento tem um erro. Então, se eu quero minimizar o erro, eu tenho que ter em mãos o instrumento com o menor erro possível, tá certo? E o instrumentador é um analista, né? Aquela pessoa desleixada, com pressa, estressada, que não tem um perfil de paciência, de execução da metodologia, com certeza vai fazer um experimento com uma margem de erro muito maior, tá? Então, eu preciso do conceito de precisão e exatidão, mas eu preciso também lembrar que uma medida, uma pesquisa, um levantamento de dados, depende desses três fatores, tá? Método, instrumento de medida e o instrumentador ou o analista. Perfeito? Então, vamos lá, entendendo, né, sem desespero, os tipos de erro, tá? O erro sistemático, que é o erro mais comum, o próprio nome já diz, sistematicamente, repetidamente, ele vai cumulando e agregando erros ao todo, tá? No meu levantamento. Então, o erro sistemático, ele pode ser instrumental, que é o que já falamos, é um erro do instrumento. A escolha do instrumento correto minimiza os erros, tá? O erro instrumental, ele não é do analista, ele é do instrumento mesmo, tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, calcular a quantidade de ouro numa pepita, né?
Ouro é um metal, então eu não posso fazer por titulação, né? Eu vou ter muito trabalho, erro em cima de erro, eu vou ter que solubilizar, até titular. Então, eu posso fazer por ablação a laser, né? Que eu pego a pepita, o laser tira uma pequena parte, essa parte atomiza e eu leio, tá? Então, um instrumento muito mais fácil de manusear, muito mais sensível. Então, a escolha do instrumento é fundamental. Como que você vai escolher o instrumento? Conhecendo a descrição, né? E também consultando a literatura, tá? Cada método tem uma literatura recomendada e toda a descrição, inclusive, das especificações técnicas do instrumento, tá? Então, erro instrumental, cabe ao químico? Não cabe. Nós temos que ter a capacidade de escolher o instrumento correto. Erro teórico. O erro teórico, pessoal, ele é muito próximo do instrumentador, tá? É um erro também de metodologia, tá? Mas um erro, às vezes, quase que grosseiro. Então, por exemplo, um tipo de erro teórico é você querer fazer, como eu exemplifiquei, uma titulação quando eu estou tratando de um metal nobre como o ouro, né? Onde eu vou precisar de uma quantidade grande desse metal, e muitas vezes eu não tenho, né? Você não vai chegar numa empresa de mineração e falar que precisa de uma quantidade de ouro grande para fazer um padrão. Isso não existe, né? Então, o erro teórico é um erro difícil de corrigir, porque é um erro que nós encontramos quando falta bagagem teórica, tá? Falta conhecimento de causa. E está muito próximo do erro provocado pelo instrumentador. Já os erros ambientais são erros ocasionados por alterações no ambiente. Por exemplo, eu estou medindo umidade, tá, no meu experimento, e deixei o ar ligado no laboratório. Não faz sentido. A gente sabe que o ar-condicionado ele retira a umidade do ambiente. Se meu objetivo é medir a umidade, como é que eu deixo o meu experimento num ambiente com ar-condicionado? Então, eu consigo minimizar os erros ambientais? Consigo. Eu preciso ter as informações do ambiente para que essas condições ambientais não interfiram no meu experimento, certo? E os erros observacionais, por exemplo, aferição de menisco, né? A gente sabe que a gente tem que ler o menisco na altura dos olhos, até nas próprias pesagens, né? Você faz uma pesagem, não observou que a balança estava suja, uma balança suja, ela só pode dar uma medida errada. Você achou, sei lá, foi fazer uma medida num paquímetro, e no paquímetro estava medido 1 centímetro, 1 centímetro, e você leu 9 milímetros, né? 1 centímetro não são 9 milímetros, tá? Então, esses erros observacionais também são muito próximos do instrumentador, do analista, tá? Além dos erros sistemáticos, que são erros que vão gerando mais erros, porque se meu ambiente está alterado, se o meu instrumento não é correto, se meu observador não faz as observações corretas, é erro em cima de erro, imagina. Nas amostras e nas triplicatas também, tá? Então, além dos erros sistemáticos, eu tenho outros tipos de erro, tá? Tem o erro aleatório, e esse erro é muito difícil a gente evitar, porque como o próprio nome já diz, é aleatório. Por exemplo, oscilações na rede elétrica, né? Não tem como a gente prever. E essas oscilações causam erro, inclusive no instrumento, né? Então, naquele dia que você vai fazer a medida do seu doutorado, do mestrado, do TCC, aconteceu uma queda de energia. Então, todas as suas medidas foram erradas. Se você observou, né, oscilação, você tem que começar a medida de novo. Se você não observou, você infelizmente fez medidas erradas sem saber. Isso é um erro aleatório. Erro de escala, como o próprio nome já diz, é quando você faz o seu experimento numa escala ou aquém ou além, tá? Por isso que a gente faz ensaios pilotos, para que você não gaste muito material, para que você não gaste muita energia, para que você não gaste muito tempo na execução, tá? Então, erro de escala é um tipo de erro também, né?
é muito relacionado com o observador ou o analista. E os erros grosseiros são erros grosseiros mesmo, né? De fácil prevenção, mas eu preciso ser uma pessoa que respeita o método, que segue o método. O erro grosseiro, ele existe quando nós não respeitamos o método, quando a gente faz arredondamento errado, quando nós não sabemos transformar unidades, quando nós não usamos as operações matemáticas corretamente. Isso são erros grosseiros, certo? Esse conjunto de erros é que faz com que o resultado não seja próximo do esperado, próximo da literatura. Certo? Dúvidas até aqui? Beleza. E falei também dos gráficos, né, que são maneiras mais didáticas, mais palatáveis de você acessar a informação. Pessoal, a partir de agora, nós vamos usar muito nessa disciplina os gráficos, o plano cartesiano, os diagramas, né? Se eu estou tentando resolver um problema, quando eu faço um gráfico, um desenho, um resumo da situação, eu tenho condições de minimizar o erro, tá? Então, gráficos são formas, maneiras de fazer uma interpretação mais suave dos dados e uma apresentação também mais suave dos dados. Nesse exemplo, por exemplo, aí eu tenho um plano cartesiano, né? Tem o eixo X e o eixo Y, tá? Eu tenho 2 pontos neste plano, P0 e P. Cada ponto desse é composto por 2 coordenadas, né? P0, ele tem a coordenada X e tem uma coordenada Y. O P, da mesma forma, quando eu projeto aqui no eixo X, eu tenho uma coordenada X e também tem uma coordenada Y, tá? A aproximação mais eficiente desses pontos é uma reta, tá? E essa reta eu chamo de curva analítica. Eu estou fazendo uma análise, certo? A representação, a função que descreve essa reta é uma função do tipo y ax mais b, onde a é o coeficiente angular da minha reta, ou seja, ele depende desse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, e eu tenho o b, que é o coeficiente linear da minha reta, ou seja, é exatamente onde corta o eixo y. Aqui no caso, né, coeficiente linear dessa reta aqui em questão seria um y negativo, tá? Então, retas do tipo y, ax mais b, tem essas duas componentes, o eixo x e o eixo y, além de um coeficiente angular, que nada mais é que a inclinação da reta, depende desse ângulo aqui, e o coeficiente linear, que é onde corta no eixo y, tá? Então, esse é um modelo, é um estilo de gráfico muito utilizado. Além disso, eu quero mostrar para vocês que tem formas corretas de fazer a apresentação dos dados. Formas corretas de vocês construírem esses gráficos, tá? Então, uma forma correta é esse gráfico aqui. Veja, eu tenho o título bem apresentado no topo do gráfico, tá? Eu tenho as unidades, tanto no eixo X quanto no eixo Y, certo? Eu tenho legenda, tá? Eu tenho uma variação, ó, uma variação nas medidas do ponto, quer dizer, eu não fiz só um ponto, eu fiz uma média dos pontos. E essa variação está sempre representada ao longo do meu gráfico, tá? Então, os meus pontos nesse gráfico vai ser sempre a média dessa variação. E eu tenho aqui uma reta que descreve a melhor aproximação
desses pontos. Veja, esse ponto aqui, por exemplo, ele está fora da reta. Esse aqui está um pouco fora. Mas se a gente observa a variação, ó, toda variação está dentro. Certo? Por isso que a gente faz medidas em triplicata, em quintuplicata, nunca uma medida só. Então, um gráfico correto, ele é esteticamente bonito, ele parte da origem, tá? Ele parte da origem. Ele tem uma legenda clara, ele tem uma escala correta, tanto para o X quanto para o Y, tá? Então, nós vamos tentar sempre construir gráficos neste modelo, esteticamente corretos, com medidas feitas em triplicata, com variação, com pontos médios, com legenda, com título, com fonte, tá? Se eu fiz esse gráfico, qual que é a fonte? Os autores, tá? Quem são os autores? Nós. Então, mesmo que eu tenha feito esse gráfico, eu tenho que colocar a fonte. Representa os meus dados, então eu sou a fonte. Fonte, os autores, tá certo? Em contrapartida, nós temos gráficos que são considerados errados. Esses dois aqui, por exemplo, tá? Ó, para o início de conversa eu não tenho uma reta, né? Eu tenho aqui algo que não faz uma aproximação. Ó, eu tenho uma depressão aqui. Quando eu passo em cima, literalmente, dos pontos, sem me preocupar com a variação, eu não tenho mais uma reta. Ó, eu tenho uma legenda incompleta. Eu não tenho as minhas médias bem definidas. Então, tem como eu ter um gráfico do tipo y, ax mais b? Não tem como. Porque isso não é uma reta. Certo? E o gráfico de baixo? Olha, ele tem até uma legenda adequada, eu tenho as unidades, né? A reta é realmente uma aproximação dos pontos médios. Mas o que está errado aqui? A escala, né, pessoal? Olha que se eu tivesse metade desse gráfico, estava legal. Então, meu eixo Y, eu deveria reduzir pela metade. Porque o X não está ok. Eu tenho pontos ao longo de todo o eixo X. Mas meu eixo Y, ele está completamente fora. Então, esse gráfico de baixo tem um erro de escala muito sério. Tá? Então, a gente tem que se preocupar em construir sempre gráficos como o meu primeiro modelo, que são autoexplicativos, visualmente bonitos, né? E, inclusive, colocar sempre a fonte. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Dá uma olhadinha no chat aqui. Não. O microfone está aberto, tá, gente? Bom, mas para construir esses gráficos, eu preciso de alguns conceitos básicos, tá? Isso inclui o conceito de plano cartesiano, os quadrantes, né? Estou falando aqui de eixo X, de eixo Y, às vezes a gente esquece, tá? Então vamos assistir esse vídeo, é um vídeo bem rápido. Vocês estão ouvindo? Não. Eu vou colocar de novo, tá, gente?
Não está saindo áudio, Cristian. Está muito ruim. Está sem áudio, professora. Em que quadrante está localizado o ponto -7 e 7? Vamos primeiro rever o que é um quadrante. Um quadrante é cada uma das 4 seções do plano cartesiano. E quando falamos sobre seções, falamos sobre as seções divididas pelos eixos cartesianos coordenados. Este é o Em que quadrante está localizado o ponto -7 e 7? Vamos primeiro rever o que é um quadrante. Um quadrante é cada uma das 4 seções do plano cartesiano. E quando falamos sobre as seções, falamos sobre as seções divididas pelos eixos cartesianos coordenados. Este é o eixo X e o eixo vertical é o Y. Vocês podem ver que ele divide um plano cartesiano em 4 seções. A gente chama cada uma dessas seções de quadrantes. Nesta seção, onde os valores de x e os valores de y são positivos, a gente chama de primeiro quadrante e usamos o 1 em numeral romano. Depois, se mover esse quadrante que os valores de x são negativos e os valores de y positivos em sentido anti-horário ao redor do plano cartesiano, é o segundo quadrante. E posso escrever isto. Chamamos este de segundo quadrante. A seguir, a gente move para baixo, onde tanto os valores de x como os valores de y são negativos, e chamamos este de terceiro quadrante, mais uma vez usando numerais romanos. Por último, o quadrante onde os valores de x são positivos, mas os valores de y são negativos, e chamamos de quarto quadrante. Vamos ver em que quadrante o -7. O 7 está localizado. Podemos pensar de duas formas. Dá para falar que tem um valor de x negativo. Nosso valor de x é negativo, então vamos nos mover para a esquerda. Portanto, estaremos deste lado. Vamos estar deste lado do plano cartesiano. Simplesmente pelo fato de que o valor de x é negativo. Então, vamos estar no segundo ou no terceiro quadrante. Agora a gente sabe que o valor de y é positivo. A gente sabe que y é positivo. Se o valor de x é negativo e o valor de y é positivo, possivelmente a gente chegue num lugar perto daqui, no segundo quadrante. Outra forma de fazer é só marcar esse ponto e ver se ele está localizado no segundo quadrante. Se x é -7, então aqui é -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, esse é o x igual a -7. Agora precisamos subir porque y é igual a mais 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, o ponto -7 e 7 está claramente no segundo quadrante. Opa, ficou mudo. Opa, tá mudo. O negócio não tá ouvindo mais nada.
Beleza, né? Conseguiram ouvir? Uma explicação bem simples de plano cartesiano, de quadrantes, né? Demorei, mas eu acho que todos ouviram. Esse vídeo é uma explicação inicial. Agora eu vou minuciar isso, tá? E resolver os exercícios. Mas, para a gente entender o que são vetores, velocidade média, velocidade escalar, tá? A gente precisa ter esses conceitos que ele mostrou aí do plano cartesiano, tá? Eu vou agora aprofundar e dar exemplos. Esse é um vídeo, está lá no YouTube. Aliás, eu recomendo fortemente esse site, chama Khan Academy. É muito, muito, muito bom, tá? Tem vários conteúdos gratuitos, muita gente estuda por esse site. E tem vídeos, tem exercício resolvido, tem provas, todo tipo de conteúdo, tá? Recomendo. Coloca lá no Google Khan Academy, tem uma lupazinha, digita lá o assunto e vocês vão ver vasto material. Quem dominar a língua não é meu caso, mas vocês podem acessar também o conteúdo em inglês. Continuando. Olhem aí o plano cartesiano, tá? Só exemplificando e revisando o que está lá nesse vídeo, tá? O plano cartesiano, pessoal, como o próprio nome já diz, eu estou trabalhando no plano, no espaço bidimensional. Ou seja, duas dimensões, dois eixos, que seriam quem? X e Y, tá? Espaço tridimensional não é no plano, tá? Já são três eixos. Aí eu tenho X, Y e eu tenho Z, tá? Imaginem vocês que o eixo Z é como se estivesse saindo da tela, tá? Eu tenho a tela, que é plana, tenho o X, tenho o Y, aliás, tenho o X e tenho o Y, e o Z está aqui, saindo para a tela, tá? Quando eu trabalho tridimensionalmente, é isso, X, Y e Z. Mas o plano cartesiano, eu estou trabalhando só com X e Y. Como bem explicou lá, eu tenho 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O que muda de um quadrante para o outro? O sinal das minhas coordenadas, tá? Então, para eu ter um ponto aí nesse plano cartesiano, eu tenho que ter coordenadas, tá? Então, que exercício é esse que nós vamos fazer agora? Veja que aqui eu tenho 4 coordenadas, tá? Isso é notação, pessoal. Em qualquer lugar é assim. O primeiro é o X, o segundo é o Y. Ah, se eu estiver fora do plano, eu vou ter um terceiro aí que vai ser quem? O Z, certo? Por enquanto, eu estou trabalhando bidimensionalmente, tá? Então, essa é a primeira coordenada, onde o X é 0 e o Y é menos 3, representa qual ponto que está aí? Tá bem clarinho, mas ó, eu tenho um ponto A, eu tenho aqui um ponto B e tenho um ponto C, tá? Então, estou perguntando para vocês, essa primeira coordenada aqui, onde o X é 0 e o Y é menos 3, representa qual ponto? Ó, falaram ali no chat, ponto B. Vamos ver o ponto B. Ponto B, ele está aqui, ó, coincidindo com o eixo Y. Ou seja, no eixo Y, ele é menos 3. Como ele está em cima do eixo Y, quer dizer o quê? Que o x dele é quem? 0. Então, essa primeira coordenada é referente ao ponto B. Ok? Segunda coordenada, eu tenho x menos 2, tá aqui.
E tenho y4. Ou seja, eu vou projetar o x e o y. Então, a segunda coordenada é referente a qual ponto? Ao A. Beleza. Terceira coordenada. O ponto onde o x é 4. 4 positivo. Então, vou lá no eixo x, ó. 1, 2, 3, 4. Só que no eixo y é menos 4. Tá aqui. Menos 4. Com 4. Este é o ponto C. Ótimo. E aí eu pergunto, se o x vale 1 e o y vale 2, onde eu representaria esse ponto D? Tá? Vamos lá. O x vale 1, já achei, e o y vale 2, positivo. Então, eu vou ter que fazer a projeção. Tá aqui o meu ponto D. Certo? Então, pessoal, esse é o plano cartesiano, tá? Nem sempre os valores vão ser valores inteiros, tá? Eu tenho que me ater quando eu tenho, como o caso do ponto B aqui, ó, só uma das coordenadas, a outra é 0, certo? Eu tenho que pensar nos quadrantes, no quadrante que eu tenho x positivo, y negativo, tá? Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Vamos fazer mais um, que eu vou chamar de ponto E, onde o x é menos 2 e o y é 0. Onde estaria esse ponto E? X menos 2 e y 0. Quem pode me falar no microfone? Estaria sobre o eixo X no ponto menos 2. Exatamente. O eixo X está aqui, ao longo deste eixo, ó, menos 2 no X é esse. Entretanto, o Y é 0. Então, o ponto E é exatamente aqui. Muito bem. Então, pessoal, são essas coisas que nós vamos tratar. E isso é importante por quê? Porque a partir de pontos no plano cartesiano, pelo menos 2 pontos, é que eu tenho um vetor, tá? E se eu vou tratar de movimento, eu preciso de saber a que velocidade é esse movimento. E velocidade é uma grandeza, como nós vimos, vetorial, certo? Então, tem lá na apostila alguns exemplos de plano cartesiano, tá? Nós vamos fazer mais aqui, para que fique mais claro e para que não haja dúvida quando a gente chegar lá em velocidade. Alguma dúvida nesse plano cartesiano aqui, na marcação dos pontos? No chat, por enquanto, ninguém. Qualquer coisa, o microfone está aberto. Seguindo. Agora começamos a falar de movimento. E a primeira tentativa de explicar o movimento é entendendo o que é deslocamento. E o que é o deslocamento? Como está bem definido aí, ó, é a mudança de posição dos corpos. Então, pensemos no nosso espaço tridimensional agora, ó, porque aqui eu tenho x, y e z. Então, eu não tenho mais um plano cartesiano nesse exemplo. Eu tenho um espaço tridimensional. Eu tenho 3 dimensões, x, y e z. Veja que
Eu tenho um vetor que une dois pontos, tá? Ele parte da origem e vai até esse ponto. Eu tenho outro que parte da origem até esse outro ponto. E, portanto, eu tenho um deslocamento, que é a distância entre esses dois pontos, tá? Nesse instante T0, o início, essa é uma distância. Ao longo do tempo T1, eu já diminuí a distância. Ó, eu fiz um deslocamento e agora eu tenho só essa distância. Certo? Então, a diferença de posições do tempo T0 para o tempo T1 é o deslocamento. Sendo que T1 é o final. E T0 é o início. Então, T1 menos T0 é a diferença de posição. E diferença de posição é deslocamento. Ok? Ah, mas aí está no tridimensional. Beleza, mas um dos eixos aí eu nem usei, né? Eu projetei para frente, mas você veja que o deslocamento está sendo feito em dois eixos. Mas essa figura está para você entender que se eu mudei de posição, é porque eu sofri o deslocamento. Se eu mudei de posição, eu parti de um T0 para um T1. Ou de uma posição P0 para uma posição P1. Ou de um espaço 0 para um espaço 1. Tá? Mudança de posição, isso é deslocamento. Então, veja que, representando graficamente uma equação que está aí, né, no gráfico, essa variação da posição 0 para a posição 1, eu chamo de deslocamento. Ou delta deslocamento. Variação da posição. Certo? E se eu quero representar isso, eu tenho que me preocupar com 3 fatores, tá? O módulo. O que é o módulo? Módulo, pessoal, é valor, tá? E o valor, ele não tem sinal. O módulo, ele não tem sinal, tá? Então, se eu falar para você que desloquei 5 metros, isso é módulo, não é vetor. Não preciso do sinal. Eu não posso falar, me desloquei menos 5 metros, mais 5 metros. Entende que eu posso representar isso no plano cartesiano e ter lá uma posição de x negativo, tá? Mas se estou falando de deslocamento, mudança de posição, esse valor está em módulo, tá? Eu não preciso me preocupar com o sinal. Ok? Mas eu preciso, sim, saber a direção. Veja que quando ele fez um deslocamento, ele partiu dessa posição para essa. Então, ele fez um sentido numa direção. O deslocamento, sim, ele tem direção, tá? Lembra que eu estou tentando chegar no conceito de velocidade, que é uma grandeza vetorial. Então, eu tenho módulo, eu tenho direção e tenho também o sentido, tá? Se a grandeza é vetorial, eu preciso desses 3 componentes: módulo, direção e sentido. Então, eu tinha essa posição P0, passei para essa. Nesse sentido, nessa direção. Ok? Beleza. E aí, vamos fazer uma atividade simples, agora com o plano cartesiano em branco, tá? Espero que aí todos estejam enxergando bem, pelo menos, né?
essa atividade da apostila que está lá na plataforma para vocês resolverem. Eu vou resolver aqui para servir de exemplo. E vai ficar gravado. Qualquer dúvida, vocês voltam na gravação. Então, vamos lá. Tá clarinho aí, mas eu vou ler. Considere os pontos A, 3, 4. Gente, tá desse jeito aqui no exercício, ó. Ponto A, 3, 4. Ponto B, menos 6, 4. Ponto C, 5, 1. Ponto D, menos 3, menos 1. Beleza. Ele pede para você usar um quadriculado, tá? Se você não tiver preguiça de fazer, não tiver tempo de fazer na régua, você pode comprar um papel milimetrado em qualquer papelaria, tá? Eu estou partindo deste desenho aqui, de um plano cartesiano que eu peguei na internet, ok? Ele me dá aí 4 pontos, A, B, C e D, e pede para você fazer um plano cartesiano, tá? E representar as unidades desses pontos e seus vetores unitários. Então, vamos lá. Primeiro passo, representar os pontos no plano X e Y. Então, esse ponto A, 3 e 4, o que isso quer dizer? Que primeiro eu tenho X, que vale quanto? 3, tá aqui o 3. E eu tenho Y, que vale quanto? 4, tá aqui o 4. Então, a junção do 3 com o 4, eu tenho o quê? Ponto A. Certo? Certo. No B, X e Y. O B, o X é menos 6, tá? Menos 6 vai estar aqui. O Y é 4. Tá aqui. Então, menos 6 com o 4. Nós vamos ter que ponto aqui? Ponto B. O C, a mesma coisa. X e Y. O X vale 5. Tá aqui. O Y vale 1. Então, 5 correspondente com 1. Ponto C. E, finalmente, o D, menos 3 no X e menos 1 no Y. Olha aqui que belezinha. Famigerado ponto D. Falando em quadrantes, ponto A e C, tá? Tá no primeiro quadrante. Eu tenho ponto B no segundo quadrante. Ponto D no terceiro. E no quarto quadrante não temos ninguém. Ok? Isso, então, é a representação desses pontos no plano. Tranquilo. Na letra B, escreva os vetores. Tá? Os vetores, pessoal, eles partem de onde? Eles partem da origem. Partem da origem. Então, o vetor A, da origem até o ponto A. O B. Aí. O C. E o D. Mais ou menos, né? Porque aqui eu não tenho régua. Beleza? Agora eu vou na letra C, ele pede a direção, o ângulo e o sentido para cada um desses vetores. Quer dizer, sentido e ângulo com relação ao eixo, né? Tá? Vocês vão ver lá no exemplo
da apostila. Quando vocês fizerem com a régua, que aqui não está com a régua, tá? Vai ficar melhor de exemplificar, mas também é tranquilo, tá? O valor do deslocamento de A para B. Agora eu tenho outra realidade. Eu tenho o ponto A, que está aqui, e tenho o ponto B. Se eu quero ir de A até B, a menor distância é uma reta, que vai unir os dois pontos. Essa reta aqui. Quanto que vale esse deslocamento? Ora, se eu tenho plano cartesiano, eu tenho em unidades. Eu estou indo de A para B. Então, aqui é o T0. Aqui é o TI, ou TF. Ponto final. Tá? Eu estou partindo do A. O A vale 3. O B vale menos 6, tá? Então, deslocamento é final menos inicial. O final é menos 6, menos o inicial, que é 3. Então, deslocamento... Ah, meu Deus, de novo isso aqui. Rubens. Tá, voltou, né? Então, o deslocamento, ele vai ser de A para B, do final. O final é o B, não é isso? Final, o B, menos 6, menos 3. Sinal igual, soma e conserva o sinal. Deslocamento de menos 9. Menos 9 o quê? Não sei em que escala que tá. Vamos supor que fosse metros, tá? Lembra? Cadê o slide anterior? Que quando eu estou tratando de vetores, eu preciso tratar em módulo. O que é o módulo? Não tem sinal, tá? Então, se for 9 centímetros, 9 metros, eu vou dar em módulo. Então, esse deslocamento é de 9, tá? Eu sei que para caminhar de A até B, eu caminhei 9 unidades. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, realmente. Independente do sinal, tá? Qualquer unidade, não sei. Se é metro, se é centímetro, não sei em que unidade está esse plano. Mas o meu deslocamento foi de 9. Entendido? Sempre façam esse exercício. Deslocamento inicial menos o final. Ou final menos inicial. Tá certo? Eu vou saber quanto que eu desloquei. Agora, determine o vetor deslocamento de B para A. O vetor deslocamento, tá, pessoal? Vetor. Já fizemos a representação aqui, né? É essa seta aqui, ó. E sempre preocupado com o sentido, tá? É sempre essa reta, ó. De A até B. Nesse sentido. Que sentido que é esse? Da direita para a esquerda, tá? Então, este é o vetor deslocamento. É nesse sentido. Igual a 9. Certo? Então, o deslocamento é um valor em módulo. O vetor, eu tenho que ter a direção. Ó. A direção, o sentido. Da direita para a esquerda. Certinho? Esse é um exercício que está lá na apostila. Estou resolvendo para facilitar e para que a gente também entender do que estamos falando, tá? Lá não tem o plano cartesiano, você pode fazer o seu ou transferir isso para um papel milimetrado que fica bem didático, bem fácil para visualizar. Beleza? Agora,
Deslocamento é mudança de posição. Velocidade é mudar de posição, sim, mas ao longo do tempo, tá? Se eu mudo de posição ao longo do tempo, eu tenho velocidade. E aí, pessoal, isso aqui é outra coisa. Cai muito em concurso. E quando você for explicar para os seus alunos, você diga, cai muito no vestibular. Muito. Porque são conceitos muito parecidos, tá? Vamos entender de uma vez por todas o que é velocidade média e o que é velocidade escalar média. Bom, uma diferença nós já sabemos. Você já sabe, você já viu nessa aula, que grandezas escalares eu não me preocupo com o sentido nem a direção, tá? Então, alguns autores consideram até errados esse termo, velocidade escalar média, porque eles consideram velocidade intrinsecamente como sendo uma grandeza escalar, tá? Você pode encontrar na literatura, ao invés de velocidade, rapidez escalar média, porque se é escalar, não tem que desenhar o vetor, não tem que me preocupar com o sentido, tá? Mas a grande pegadinha do concurso é brincar com esse jogo de palavras. Velocidade média e velocidade escalar média. Vamos entender a diferença. Se velocidade é mudança do deslocamento com o tempo, qual é a diferença entre as duas? Tá aqui, ó, desenhadinho para você ver, tá? Velocidade média, quero enfatizar aqui, ó, é um vetor. Ou seja, deslocamento, que a gente chama de ΔS, ou variação do espaço, por uma variação do tempo. Espaço sobre tempo, velocidade média. Deslocamento sobre tempo, velocidade média. Certo? Agora, a velocidade escalar média é distância percorrida sobre o tempo. Ah, professora, qual que é a diferença de distância e deslocamento? É muito fácil. Na distância percorrida, não me interessa o final e o inicial, tá? Aqui na minha casa tem uma porteira. Se eu for 5 vezes lá na porteira e voltar, e voltar, e voltar, a distância percorrida é essa soma da distância que é daqui na porteira, quantas vezes for necessário. Então, se eu tenho 5 metros até minha porteira e vou lá 5 vezes, eu andei 25 metros. Essa é a distância percorrida. Não depende do final e do inicial. Não depende do final e inicial. O deslocamento depende do final e do inicial. Então, se eu vou lá na porteira, se eu saio daqui, vou na porteira e volto, eu não desloquei nada. Por quê? Porque o meu final e o meu inicial é esse ponto que eu estou sentada aqui. Tá? Então, veja. Velocidade média é grandeza escalar, depende do deslocamento, depende do meu final e do meu inicial. Lembre-se disso. Isso é ΔS. Final menos inicial. A escalar, não. É só o somatório da distância que eu percorri. Então, aqui é o somatório da distância. Eu vou somar quantos metros, quantos centímetros, certo? Aqui não depende do final, nem do inicial. Aqui depende. Então, ΔS é o deslocamento. Ponto de partida, ponto de chegada. Ok? Lembrando
E esse quadro aqui é interessante, né? Vamos falar de velocidade, e as unidades mais usadas são essas. Metro por segundo, que aqui é sistema internacional, tá? E quilômetros por hora. Então, de metro por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Ok? De quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Já fiz a errata daquele exercício da aula passada. Tá no vídeo, lá na plataforma, e vou deixar nesse vídeo também, tá? Então, 216 quilômetros por hora, para passar para metro por segundo, divide por 3,6. Divide por 3,6. Dúvida, pessoal? Vamos ver aqui no chat. Estão calados? Impactados com o conteúdo? Achando difícil? Eu acho que a melhor termômetro é o exercício. Então, vamos lá. Velocidade média, variação do espaço sobre tempo. Posição final, posição inicial. Velocidade escalar, distância percorrida sobre o tempo. Não me importa a posição final e posição inicial. Ok? Ok. Então, vamos lá. Lá na sua apostila tem uma autoavaliação, tá? Eu não chamaria de autoavaliação, né? Mas é a apostila te dando um tapa na cara, falando para você, agora você leu, agora você tem que fazer o exercício, né? Uma maneira de você medir se você entendeu o conteúdo ou não, tá? E uma maneira também de você voltar lá no conteúdo, né? O exercício te faz isso. Te obriga a voltar, te obriga a ler de novo, fazer o exercício cognitivo, né? Para resolver, você tem que olhar lá atrás, tá? Leia novamente, faz o exercício com base na teoria que foi explicada ali. Então, tem esse exercício muito bom que vai fazer com que a gente entenda a diferença de velocidade média e velocidade escalar média. De novo, velocidade média é vetorial, espaço sobre tempo, deslocamento. Eu preciso do espaço final menos o espaço inicial. Tempo final menos tempo inicial. Já a velocidade escalar média é distância percorrida sobre o tempo. Eu não preciso saber posição final, posição inicial. Ah, professora, parece a mesma coisa. Não é. Nós já vamos entender. E uma maneira de entender é este exemplo aqui, tá? Eu vou sair dessa tela um pouco. Vou sair dessa tela um pouco do exercício para que a gente faça a resolução entendendo esse conceito de velocidade escalar e velocidade escalar média. Então, vamos lá. O exercício fala assim, pessoal. Um avião voa para a região norte do Brasil, tá? Então, ele vai de Brasília para Belém, e de Belém para Manaus. Ok? Sendo que entre Brasília e Belém, ele tem 1.650 quilômetros. Entre Belém e Manaus, tem 1.300 quilômetros.
certo? Só que no primeiro trecho, Brasília-Belém, foram gastos 2 horas e 10 minutos. E entre Belém e Manaus, 1 hora e 50 minutos. Aí, a pergunta que não quer calar. Uma das, né? Uma das perguntas que não querem calar. Tá? Pergunta número 1. Ou melhor, pergunta A. O vetor deslocamento. Bom, aí nós precisamos, na nossa cabeça, fazer como se fosse no plano cartesiano, tá? E ter essa noção de Brasil, né, de mapa, onde está Brasília, onde está Belém, onde está Manaus, tá? É mais ou menos assim. Se você jogar lá no Google, você vai ver que é um exemplo muito bom, porque o desenho é este, tá? Eu tenho um ponto aqui, Brasília. Aqui eu tenho Belém. E mais ou menos aqui, Manaus. E salvo várias exceções, os aviões, eles percorrem linhas retas mesmo, porque a reta é a menor distância, né? Quase sempre é a menor distância entre 2 pontos, tá? Então, veja. De Brasília até Belém, como o próprio exercício disse, você tem 1.650 quilômetros. E de Belém até Manaus, 1.300. Você que não é bobo nem nada, sabe que isso é um triângulo retângulo. Tá? Então, o que é o famoso deslocamento? O deslocamento é mudança de posição. Eu tenho posição final menos posição inicial. Tá? Então, eu saí de onde? Meu início é Brasília. Ah, parou em Belém. Mas o final é quem? É Manaus. Então, pessoal, meu vetor de deslocamento é este aqui. Este é meu vetor de deslocamento. Entendem? Professora, mas e a distância percorrida? Isso é outra pergunta, tá? É outra pergunta. Podemos até calcular aqui. Distância. Opa, não vamos pagar isso aqui porque a distância percorrida até o menino lá do buchão sabe quanto que ele percorreu. Olha, os 1.650 mais os 1.300. Certo? Isso vai me dar o quê? 2.950, não é isso? Essa é a distância percorrida. O deslocamento é esse X aqui, ó. Como eu tenho um triângulo retângulo, nós já temos aquela
Famosíssimo Teorema de Pitágoras. Brilhantemente falou o quê? Deixa eu apagar aqui que ficou. O que o Teorema de Pitágoras fala? Que quando eu tenho triângulo retângulo, eu tenho cateto, cateto e hipotenusa. A soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. No caso, a hipotenusa é aquilo que está oposto ao ângulo reto. Olha, aquilo que está oposto ao ângulo reto aqui é o meu vetor de deslocamento. Então, para eu ter o meu vetor de deslocamento, eu preciso desses catetos. Quem são os catetos? 1.650 ao quadrado, mais 1.300 ao quadrado, é o deslocamento ao quadrado. Ou seja, isso vai me dar uma soma de quanto, hein, pessoal? Falei para vocês separarem a calculadora aí. Deu quanto? Hein, pessoal? O Ledo falou 2.100. Isso mesmo. Concordo com ele? Então, isso é matemática, mas nos ajuda a entender que distância percorrida não é a mesma coisa que deslocamento. Esse vetor de deslocamento, segundo nosso colega aí, Ledo, né, já tirando aqui a raiz quadrada, tá? Vai dar 2.100 quilômetros. Bem diferente dos nossos 2.950, que é a soma do 1.650 com 1.300. Certo? Estão enxergando bem, gente? Tá claro que nós fizemos? Então, esse é o nosso vetor de deslocamento. E ele mede 2.100 quilômetros. Certo? Dúvidas? Obrigada, Ledo. É isso mesmo. Alguém quer falar algo? Eu sei que muitos estavam na aula de manhã, mas... Dúvida? Vamos, então, para a letra B, tá? Estou fazendo devagar, porque eu sei que devagar se vai ao longe. Vou apagar aqui, tá? Porque continuamos com o mesmo exercício, só que agora vamos para a letra B. Eu já sei, então, que o meu vetor de deslocamento é 2.100. E o que ele me pergunta na letra B? Você não está vendo, mas eu já te digo. Na letra B, ele quer a velocidade média
certo? No trecho Brasília, Manaus. Vamos para o nosso desenho. Lembra que era assim? BSB, que é Brasília, Belém e Manaus. Então, de Brasília até Manaus, eu quero a velocidade média, não quero a velocidade escalar. Então, não importa a distância percorrida, e sim deslocamento. Velocidade média, ΔS, que é o espaço sobre o tempo, tá? ΔS, espaço sobre tempo. Já fizemos o nosso vetor deslocamento. Não fizemos? Deu quanto? 2.100. Veja, o nosso ΔS, então, é 2.100 quilômetros. A distância de Brasília até Manaus. Agora eu tenho um problema com quem? Com o tempo. Por quê? Ora, de Brasília até Belém foram 2 horas e 10 minutos. Então, T1, 2 horas e 10 minutos. Porém, de Belém até Manaus, 1 hora e 50. T2, 1 hora e 50 minutos. E o percurso total, então, foi a soma desses dois tempos. Eu tenho o deslocamento, que já calculamos aqui, mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho como calcular. E aí, Deus ajuda quem estuda. Por quê? Ou você transforma em minutos, ou você transforma em hora. Como a minha unidade é quilômetro, eu vou deixar a velocidade em quilômetro por hora. Não sou besta. E os minutos te ajudaram também. Por quê? 1 hora mais 2 horas, 3 horas. Certo? 10 minutos mais 50 minutos, 60 minutos. Ah, milagre de Deus. 60 minutos equivale a 1 hora. Então, você tem 3 horas mais 1 hora, o seu tempo total é 4 horas. Ou seja, a sua velocidade média vai ser 2.100 dividido por 4, dá quanto, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat. Quanto? 525 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média oriunda de quem? Desse vetor de deslocamento. Ok? Excelente. Francicleide, Genivaldo, errou por pouco. Certo? Sabemos agora a diferença de velocidade média e velocidade escalar média. Mas o exercício não acaba por aí. Posso apagar? Vamos para a letra C. Já fiz o deslocamento.
Já fiz a velocidade média de Brasília a Manaus, deu quanto? 525 quilômetros por hora. Agora não sou boba nem nada. Vou para a letra C. A letra C me diz o seguinte: qual é o vetor velocidade média Brasília, Belém? Olha, gente, de Brasília, que está aqui, até Belém, já vimos que são 1.650 quilômetros, tá? Se ele quer o deslocamento é ΔS sobre ΔT. Eu tenho que ter final menos inicial. O tempo gasto foi 2 horas e 10. Opa! 2 horas e 10 minutos. Ou eu deixo em minutos, ou segundos, ou eu deixo em horas, tá? Vamos deixar em horas. Para deixar em horas, eu preciso transformar 10 minutos em hora, tá? Isso vai me dar 0,16 hora. Então, o meu tempo, minha variação de tempo, foi 2,16 horas. E a variação do espaço, né? Professora, pode deixar esse 10 minutos, 1/6 mesmo, bota a fração mista, que fica melhor. Será? Fica, porque você vai multiplicar 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. 13 dividido por 6. E aí vai dar. Melhor que você botar o número de decimais. Não, mas não é 13. É Brasília-Belém, não é Belém-Manaus. Sim, mas aí não fica a fração mista? 2 horas e 1/6? Fica. Então, multiplica 6 vezes 2, 12, com mais 1, 13. 13/6. Entendi. Entendeu? Fica melhor. Então é só uma opinião, né? Mas tudo bem. Sim, entendi. Entendeu? Como vai dar número... Não vai dar número inteiro de qualquer jeito por causa da divisão, né? Então tá bom, é isso mesmo, tudo bem. Isso é só uma ideia. Dá para Então fazer tá dessa bom. forma. Agora, eu preciso entender quem é o ponto de partida. Não é Brasília? É Brasília. Eu sei que lá em Belém, o espaço final é 1.650 quilômetros, mas o inicial, Brasília é a origem. E eu considero a origem como sendo zero. Então, é final, que é 1.650, menos zero. Ou seja, 1.650 dividido por 2 vezes 16. Dá quanto, gente? Deu quanto? 763,888 quilômetros por hora. Tá? Veja que a dificuldade dessa letra C foi determinar o ponto de partida.
Brasília como sendo a origem, tá? Porque velocidade média tem que ter um deslocamento. Eu sei que o ponto final é 1.650 quilômetros, mas o inicial? O inicial é a origem é o ponto zero. Então, nesse trecho, Brasília-Belém, o avião se deslocou a 763 quilômetros por hora. O exercício não para por aí, tá? Nós temos também uma letra D. Vou apagar aqui. Para a gente fazer a letra D. E na letra D, vem outra pergunta. Diferente. Agora eu quero a velocidade escalar média de Brasília a Manaus. De Brasília a Manaus, eu vou ter que agora saber que velocidade escalar média é escalar, não é vetorial. Então, eu só preciso da distância percorrida. Então, velocidade escalar média é a distância percorrida sobre o tempo. Distância percorrida, eu não preciso de final menos inicial, só quanto que andou. E é o trecho todo, ó, BSB, Belém, Manaus. Então, é 1.650 mais 1.300, que dá quanto? 2.950, não é isso? Dividido pelo tempo. Qual tempo? O tempo do trecho todo, que é 2 horas e 10 e 1 hora e 50. Total dá 4 horas. Quanto que dá, pessoal? Vamos ver se alguém já pôs aqui no chat. 737,5, Francicleide e Genivaldo. Mais uma vez, confere. Ok? Agora, me parece um pouco mais claro esses conceitos. Velocidade média vetorial, velocidade média escalar. Uma, eu preciso do espaço final e do espaço inicial. Deslocamento. Final menos inicial. E na outra, eu só preciso da distância percorrida, sem me preocupar com o caminho. Soma a quilometragem percorrida. Certo? Então, temos aí um exercício feito igualzinho lá da apostila, para que vocês se deliciem aí no final de semana, tá? Mas não estamos satisfeitos. Vamos para mais um exercício. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Beleza. Olha aí. Esse aí tá bem legal, hein? Um outro exercício que também tá lá na mesma apostila. Além do acampamento base, tá? Eu tenho uma expedição de alpinistas que estabelece 2 acampamentos intermediários, por A e B. Olha que legal. Acampamento base é onde eles descansam, certo? Aqui no pico, né? Lá na parte mais baixa. E eu tenho A e B, que são pontos de apoio, onde eles dormem, tá? Tá tudo na figura 13. Ele quer o módulo de deslocamento entre A e B.
Ele quer esse valor aqui, ó, tá? Como eu já fiz o exercício anterior, eu sei que facilita a minha vida transformar tudo num triângulo retângulo. O lado oposto é a hipotenusa. É o que eu quero. Eu tenho essa medida aqui? Não tenho. Mas eu sei que ela é 4.900 menos 3.200. 4.900 menos 3.200. É esse cateto. Ah, e esse outro cateto aqui? Essa distância seria 19.600 menos 11.200. Então, 19.600 menos 11.200. Então, só transportando para um triângulo retângulo para ficar mais fácil de entender, tá? Para eu achar finalmente o meu vetor de deslocamento. Eu tenho o meu vetor de deslocamento aqui, que corresponde à hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado, soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado vai ser 4.900 menos 3.200. Vai dar 1.700. Essa altura aqui. E essa diferença? 19.600 menos 11.200. Vai dar 8.400. Esse cateto aqui. Então, eu preciso elevar 1.700 ao quadrado e 8.400 ao quadrado. Mil e setecentos ao quadrado. É isso. Agora é só tirar a raiz. Deu quanto, pessoal? Amanhã vou fazer o concurso. Oh, legal. Quanto que deu, gente? Entenderam? Agora que eu tenho os dois catetos, eu elevo ao quadrado, né? Então, 1.700 ao quadrado mais 8.400 ao quadrado. O meu vetor de deslocamento vai ser a raiz disso, dessa soma. Quanto que deu?
Ninguém fez. 8.570, né? Isso. 8.570,3 o quê? Metros. Este é o vetor de deslocamento. Difícil, gente? Quem tem calculadora na mão, fica fácil, né? Essa soma aqui dos catetos são números grandes, tá? Se vocês quiserem, eu posso colocar aqui. Deu. Ótimo. Pessoal, estou um pouco preocupada. Alguma pergunta até aqui? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa, mas eu preciso que vocês façam as atividades que eu vou deixar lá, tá? Acessem esse vídeo sempre que tiverem dúvidas e mandem perguntas, tá? Por WhatsApp, por e-mail, na própria plataforma. Se ficar difícil ou se um ou outro exercício vocês não conseguirem resolver, tá bom? A próxima lista que eu colocar é uma lista de apoio para avaliação, tá? Fiquem tranquilos que nada vai sair do conteúdo que foi visto aqui, tá bom, pessoal? Bom, hoje era este o conteúdo, tá? Eu vou interromper a gravação e o microfone está aberto para perguntas.